Boa tarde a todas, a todos. É com muita emoção e com muita gratidão que eu retorno a essa casa. Depois de eu mesma ter ficado um mês ausente de tudo o que dizia respeito aos trabalhos, junto à Casa Espírita. Então hoje, além de muito feliz de estar aqui, eu estou duplamente feliz por estar retomando as minhas atividades nessa casa de muito amor. Nós vamos conversar hoje sobre o que poderíamos chamar de compreender aquilo que o Mestre Jesus nos deixou como ordem máxima, pedido maior, sugestão, a qual nos conduz e conduzirá ao encontro do Pai. A lei para que consigamos realmente progredir, principalmente e necessariamente como espíritos. E qual é essa lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, porém, também ao próximo como nós nos amamos. E eu trouxe para ilustrar a nossa conversa o livro chamado Escutando Sentimentos. A atitude de amar-nos como merecemos. É um livro de Vanderlei S. de Oliveira pelo espírito Hermance do Fox. É esse aqui. Nesse livro nós temos várias considerações sobre esse alto amor. Porque na maioria das vezes, das nossas lidas diárias, nós até acreditamos que nos amamos. Não, mas eu gosto de mim. Eu gosto de mim, eu gosto de trabalhar numa escola que eu dou aula, eu gosto de ir à casa espírita, eu gosto de auxiliar, de participar de estudos ou disso ou daquilo, ajudar em brechó, eu gosto de ajudar meus filhos, minha família, marido. Eu gosto, eu me amo com tudo que eu faço. Realmente. Porém, quando a gente erroneamente se devota ao amor para com o próximo, sem nos apercebermos de que estamos deixando de nos amar, de fazermos o próprio bem, nós, consequentemente, iremos, em algum minuto, deixar de fazer o bem ao outro. Simplesmente porque não estamos cuidando do nosso próprio bem. E como é que isso acontece? Acontece porque a gente acaba caindo várias vezes para aprender e perceber a necessidade de observar e escutar, e eu vou repetir, escutar o caminho que estamos traçando. E como é que se escuta o caminho? Alguns poderiam dizer pelos passos, também, mas não só. Porque o caminho que nós trilhamos, ele nos traz sons
palavras que nos orientam, que nos chamam a atenção, são sinais. Porém, nós vivemos num mundo de cobranças, de autoafirmação naquilo que nós queremos ser, queremos demonstrar aos outros que somos, queremos que os outros considerem aquilo que nós somos, e nessas cobranças, inclusive até mesmo da nossa fé, então a gente se cobra em querer ser cada dia melhor, que é muito bom, né? É ótimo a gente ter essa consciência de querer a cada amanhecer ser um pouco melhor do que fomos no dia anterior. A própria ligação nossa com os compromissos da casa espírita, estudar, trabalhar, auxiliar, dar palestra, fazer evangelização, enfim, nós nos cobramos porque sabemos realmente, e não se tira nenhum mérito disso, da importância do participar. Porém, volto a dizer, nós precisamos escutar a nossa caminhada. Nem sempre o nosso momento é aquele que nós desejamos. Nem tudo gira em torno das nossas escolhas. Nós temos família, aqueles que optam ou que encontram, né, seus pares, que resolvem formar famílias, sabemos nós que assumem um compromisso primeiro com a família, o seu núcleo. Ai, mas eu queria tanto sair por aí, viajar, fazer um monte de curso, aprender evangelização lá na FEB em Brasília, queria ir não sei aonde, mas eu tenho que ajudar a minha filha com o neto, eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que não sei o quê, mas a casa espírita quer que eu cresça, e o que a gente faz? A gente começa a não ouvir o caminho. E a gente começa, às vezes, até a perder o calçado, e no meio desse caminho, começa a ir andando descalço, machucando os próprios pés, mas porque a gente quer chegar lá. E Jesus nos ensinou uma coisa, entre tantas, também muito perfeita, quando ele nos disse, deixa eu achar, e nos perguntou, o que buscamos na vida? E diz assim, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bata a porta, abrir-se-á. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7, e também é encontrado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, no item 1. E por que eu estou falando tudo isso? Porque nós temos, na doutrina dos Espíritos,
A doutrina em si é a medicação recuperativa das nossas vidas. Sua substância ativa é o Evangelho. Sua bula é estritamente individual. Para cada um haverá uma dosagem e forma de aplicação. Então, todas essas colocações, na verdade, são chamamentos para que nós possamos interpretar, sim, racionalmente, os desejos do nosso Pai, através dos ensinamentos de Jesus, mas também e principalmente para sentirmos o que estamos realmente fazendo, o que podemos e o que conseguimos fazer, de acordo com aquilo que nos é solicitado. Solicitado por quem? Pelo presidente da casa? Pela coordenadora dos trabalhos? Pelo marido? Pela família? Solicitado por quem? Por Deus. E aí, eu lembro que os sentimentos que mais necessitamos compreender para a nossa harmonia são aqueles que dizem respeito a nós próprios. Eu tive algo que pode acontecer e talvez já tenha acontecido com alguém que vocês conheçam ou com algum de vocês, que é síndrome convergente. É um nome bonitinho para dizer, claro que cada pessoa passa de maneiras peculiares e singulares. Eu dormi quase 3 dias e levei mais 3 para reagir e voltar e manter uma vida. Eu tenho fibromialgia, eu tenho uma lesão na coluna cervical, que já fui operada, e eu entrei num limite de dor física junto com várias atribulações do cotidiano de todos nós, marido, filha, neto, mãe, né, idosa, enfim. E como eu não escutei o meu caminho, o meu corpo se fez por mim. E no silêncio que eu permaneci durante esses dias todos, eu escutei Deus. Eu pedi, Ele me deu, eu busquei e achei, e eu bati e a porta se abriu. Só que é claro que o que eu estou falando aqui hoje não é sobre mim. Eu não vim para contar a minha história, mas eu vim para dizer que isso são coisas que acontecem com todos nós. E que quando a gente silencia, é fundamental que calcemos as sandálias da humildade e que saibamos perceber que nós necessitamos receber, porque sem ter a gente não consegue dar ou doar nada. Então, nós precisamos pedir. E eu não falava, mas
não verbalmente, mas eu pedi a Deus: o que tu quer comigo? Por que que isso está acontecendo? E ele me atendeu. Nós temos uma doutrina, uma religião, uma ciência, uma filosofia que nos esclarece constantemente sobre as melhores formas de vivermos e de aprendermos a nossa autocura, o nosso autoaperfeiçoamento moral. E essa doutrina maravilhosa veio a mim através do que eu conhecia, claro, mas de muitos irmãos, que o meu marido meio desesperado, acho que ele mandou recado para Deus e o mundo do que estava acontecendo comigo, e com a bênção de Deus eu recebi muitos apoios, pessoas que oraram, pessoas que mandaram energias e, enfim, atendimento fraterno indireto, digamos assim, e tudo mais. Então, a gente, quando entra nesses momentos de aprendizado e de escuta, nós precisamos lembrar do que o mestre, ou pelo menos de uma das frases que ele nos ensinou: pede que eu vou te dar. E o que eu precisava era de ajuda, era de atendimento, era de repouso, enfim. Buscai e achareis, e eu achei. Achei pessoas que eu nunca tinha imaginado, que foram para me dar o alimento à boca, que foram para passar a tarde comigo, que foram para orar por mim e comigo, mesmo no meu silêncio aparente. E quando eu bati a porta, elas se abriram em apoio, se abriram em carinho, se abriram em suporte e se abriram, desculpa, na oportunidade de retornar para a minha caminhada. Como eu disse, o sentimento que nós mais precisamos compreender é o nosso, por nós mesmos. Até onde podemos ir, o que e onde que Deus quer que eu vá e que eu esteja. Porque é maravilhoso a gente fazer tudo que a gente gosta, mas nem sempre é possível. Como eu falei, quando nós optamos, por exemplo, pela família, pelo casamento, pela relação familiar, é e será para o todo da nossa encarnação a família o nosso primeiro compromisso. Mas e Deus e a religião? Deus tem que estar dentro da nossa família. A religião, essa religação com o alto, tem que estar sendo alimentada dentro da nossa família. E de preferência, principalmente por nós que cremos, que conhecemos, que estudamos, que lemos, que nos aprofundamos nos ensinamentos de Jesus. Então, muitas vezes a gente
pega o barco, coloca no mar, mas depois de estar lá no meio a gente pensa, eu queria voltar. Mas não dá mais. A correnteza continua, você vai estar remando contra ela, vai ser mais difícil. Mas é porque, eu não queria estar cuidando agora de neto, ou de mãe, ou disso, ou de aquilo. Eu queria estar lá na casa espírita, eu adoro estar lá. Que bom, quando der você vai, você participa, você se entrega, mas se você optou em ter uma família, organize lá, se organize com ela e depois parta para o que há além dela. Quando nós optamos em navegar também na direção das nossas vocações e do nosso sustento, por exemplo, nem sempre essas duas questões andam juntas. Muitos encontram as suas vocações em horários extra profissional, dançando, cantando, crochetando, indo na casa espírita, indo nos grupos de reuniões para desenho, enfim, indo fazer a evangelização na casa espírita, trabalhando, enfim. Eu achei a minha vocação. Que bom, mas eu ainda preciso do meu sustento. Eu tenho que trabalhar às 8, às 6 da tarde, ou sei lá o quê. Até bem que eu não queria mais estar trabalhando, queria tanto ficar o dia todo lá na casa espírita, podendo fazer de tudo. Mas você ainda necessita desse compromisso chamado sustento. Se não seu unicamente, mas daqueles que você optou em ter sob a sua guarda, né? Desejos e possibilidades também são coisas diferentes. Porque a gente, como a vocação, a gente deseja muito, sonha, né, em fazer isso. Mas o que Deus quer de mim agora? Porque a gente aprende sobre abnegação, resiliência, resignação. Mas na hora de botar em prática, é difícil, né? Porque eu queria tanto estar lá, naquele lugar, naquele momento, fazendo aquela coisa, mas aonde Deus nos quer. Mas como é que eu vou saber? A gente sabe, porque está em nós. No silêncio, nós escutamos Deus e Ele nos diz aonde é que nós devemos estar. Porque quando a gente faz uma coisa pelo desejo, pelo prazer, né? Adoro ir lá para a casa espírita, passar a tarde inteira lá, limpo, ajudo, ótimo. Mas sempre tem uma coisinha que parece que incomoda. Sabe o que é? É porque a gente lembrou que o tempo todo que a gente está lá na casa espírita, a gente não foi tomar um café com a mãe que está solitária, ou na sua casa, ou na nossa casa, ou no lar, porque ninguém tinha como e tempo para dela cuidar. E aí a gente deixa de servir a quem? A quem é o mais próximo de todos nós, a nossa família. A oportunidade de resignação e abnegação em função de crescimento e burilamento pessoal é extremamente necessária para que tenhamos vida. E vida no sentido de ter
a bênção do Pai em nossa caminhada. Ao escutar a sua voz, que diz para cada um de nós aonde devemos ir, o que devemos fazer. E aí, ter a coragem de tocar em frente. Nós temos uma música que eu gosto muito e escutei muito durante todo esse mês que passou. E o nome da música é Aprendiz, do Tom e Vanessa. Tim, né? Tim e Vanessa, né? Sou ótima com nomes, vocês já viram, né? E o título é Aprendiz, e em certa parte da música ela diz assim, fala sobre as dores, né? Que nós todos somos aprendizes. E uma hora a letra diz que durante todo o processo da dor eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, porque a resposta de tudo e para tudo está nas palavras de Jesus, ou na boa nova de Jesus, ou no Evangelho de Jesus. Então, quando nós encontramos esse conhecimento, quando nós sentimos esse conhecimento, nós passamos a enxugar as nossas lágrimas e a perceber, como diz na letra, que a dor da semente é o parto da vida. Toda semente tem que brotar. E vocês já viram, né? Alguém pelo menos já tem ideia de como é que a semente começa a brotar. Ela se abre. Ela se deixa quebrar para dela surgir um novo ser. Então, é, claro, de uma forma indireta, o parto, né, pelo qual as mulheres passam a trazer para o nosso mundo mais um ser, mais um espírito necessitado desse aprendizado, dessa escola, desse hospital chamado Planeta Terra. Então, a flor está em nós, a semente foi colocada. Se a gente regar, mesmo com a dor, ela vai virar uma flor. E é essa flor que nos manterá equilibrados, conscientes de que toda dor pode e vai virar essa flor. Ou como disse Maria para Chico, né? Tudo passa e a dor passa, porque o que a gente vai lembrar é da flor. A flor que representa o amor do Pai e os ensinamentos do Mestre, que nos dão essa consciência, esse sentimento de que estamos no caminho certo. Quanto mais consciência de nossas necessidades e valores, mais clareza possuímos diante de da nossa intenção básica, aquela que norteia a rota evolutiva do ser. Compreendamos que
essa consciência de si não é uma noção racional, mas sentida. Porque a gente pode ter decorado tudo, saber em que capítulo do Evangelho está tal colocação, saber o número do versículo, saber qual é a questão do livro dos Espíritos, qual a parte. Podemos ter tudo racionalizado na nossa mente. Mas nós já estamos sentindo o significado das palavras? Estamos sentindo a ponto de que o nosso corpo já consegue agir de acordo com o nosso sentimento? Porque ter só racionalizado as palavras, decorado, não nos faz sabedores de toda a bondade e de todo amor. É preciso, antes de tudo, sempre sentir, porque a única coisa que Jesus nos deixou foi amar. E amar não é uma questão de razão. Claro, a gente precisa da nossa razão, do nosso raciocínio lógico frente às nossas situações. Inclusive a nossa fé tem que ser racionalizada, como Kardec nos pediu e orientou, para que não caiamos em armadilhas, para que não nos direcionemos para falsos profetas. Porém, Jesus nos pediu para amar, e amar é sentir. É sentir que o outro é meu irmão e que eu o amo por isso, porque ele é filho do meu Pai. E é por isso que, mesmo sabendo que ele tenha cometido os maiores crimes, eu vou continuar amando. Eu não vou concordar com os seus crimes, mas eu vou amar o filho do meu Pai. É sentir. Então, ele encerra essa parte dizendo: muita diferença existe entre dizer sei que preciso e sinto que preciso. Porque nós somos cobrados, se não por nós mesmos, mas por outrens. Porque você precisa fazer isso, porque você precisa fazer aquilo, porque você precisa não agir assim, porque você precisa. E a gente às vezes vai assimilando isso. Pois é, eu preciso mesmo, eu preciso dar 20 palestras por mês, eu preciso trabalhar mais na casa, eu preciso estar fazendo mais 20 estudos, eu preciso. Mas eu sinto que preciso, porque o sentir é a voz do Pai nos falando, nos orientando, nos mostrando o que exatamente nós necessitamos. Então, o que eu espero dessa tarde é que possamos sair daqui pensando nesse sentir. Eu preciso saber o que eu sinto que preciso, antes de ter que fazer o que é preciso. Eu sinto que eu posso, eu sinto que eu devo, eu sinto que estou preparado para. É isso. Que Deus, nosso Pai, Maria, nossa Mãe, Teresa de Jesus, esteja com todos nós e nos mantenha
firmes nessa doutrina esclarecedora, consoladora, essa ciência que nos traz a prova de tantas realidades ainda ocultas para muitos, mas que nós precisamos e sentimos o prazer de divulgar. Obrigada a todos. Uma boa tarde.